Boa tarde, alunos. Vamos para mais uma aula de ciência, certo? O tema da nossa aula de hoje é movimentos de rotação e de translação da Terra. Vocês podem acompanhar aí nas páginas 130, 131 e 132 do livro de vocês, livro de ciência. Certo? Eu vou deixar uma perguntinha para vocês, pensar e responder. Do amanhecer até o entardecer, a gente tem a impressão que o Sol se desloca no céu, certo? Ele nasce e se põe no horizonte. Na realidade, os astros se deslocam, o Sol se desloca, ou é o planeta que gira? Certo? Vou deixar essa perguntinha para vocês. E daí a gente vai ver um pouco esse movimento de rotação. O que seria movimento de rotação e de translação? O movimento de rotação é o movimento da Terra em torno do seu eixo, ou seja, ao redor de si mesma. Para completar, tá certo? Um giro em torno de si mesmo, a Terra leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá certo? E arredondando dá 24 horas, que é um dia do nosso calendário. E essa rotação, ela é responsável pela alternância entre dias e noite, ou seja, se existe dia e noite, é por causa desse movimento de rotação da Terra. Eu vou fazer uma pequena simulação aqui para vocês entenderem melhor como é esse movimento de rotação da Terra. Vamos supor, certo, que a Terra, certo? O Sol está iluminando essa parte aqui da Terra, certo? Esse lado. A Terra, ela vai girando no movimento de rotação, certo? Um giro que ela faz em torno de si mesmo. Se vocês observarem, o Sol está iluminando essa parte aqui da Terra. Logo, essa outra parte aqui que não está iluminada, ela é a noite. Essa parte iluminada é o dia. E assim por diante. A Terra vai girando, girando e vai acontecendo os dias e noite, tá certo? O Sol está desse lado, é dia. Aí esse outro lado é noite, certo? Então, a Terra é esférica e nunca fica completamente iluminada, toda iluminada pelo Sol. É o que eu acabei de explicar. A parte que está iluminada pelo Sol é dia e o lado oposto, que não recebe a luz solar, é a noite. Eu vou explicar para vocês algo que se chama movimento próprio e movimento aparente. O que seria isso? Vamos entender uma coisa. Quando nós estamos dentro de um carro viajando, acredito que vocês já observaram. Nós estamos dentro do carro, quem está se deslocando é o carro e nós. A paisagem, ela está parada, certo? Mas nós temos a impressão que aquela paisagem, ela está em movimento também, as plantas, a vegetação, como por exemplo, a gente tem a impressão que a vegetação, ela está em movimento, mas na verdade, a vegetação está parada. Quem está em movimento é o carro e nós. Então, isso se chama movimento aparente e movimento próprio. Aqui dessa imagem, o que seria o movimento próprio? É o movimento do carro e nós dentro do carro, nós estamos fazendo um movimento próprio. O carro está se deslocando. O movimento que a gente imagina que tenha da vegetação é um movimento aparente. A vegetação não está se movimentando. A mesma coisa, tá certo? Eu vou explicar aqui. A rotação é um movimento próprio da Terra. Por quê? Porque a Terra está girando, ela está se movimentando. Já o Sol e os outros astros, eles realizam um movimento aparente. A gente não tem aquela impressão de que o Sol está girando, o Sol está se deslocando de um lugar para outro no horizonte. Então, esse movimento ele é apenas aparente, ele não é próprio.
movimento. Dando continuidade à nossa aula, vamos para mais um movimento da Terra, tá certo? Que é o movimento de translação. Então, translação é o movimento da Terra em torno do Sol. O caminho que os planetas percorrem ao redor do Sol é chamado de órbita. Então, a órbita da Terra nada mais é que o caminho da Terra em torno do Sol. A Terra descreve uma órbita ao redor do Sol que leva 365 dias e 6 horas para se completar, ou seja, um ano. A cada 4 anos, temos um ano de 366 dias, que é chamado de ano bissexto. Ou seja, para completar essas 6 horas, tá certo? A cada 4 anos, nós temos um ano bissexto. Assim sendo, o mês de fevereiro, a cada 4 anos, ao invés de 28 dias, tem 29 dias. Translação, ou seja, como eu já falei, esse movimento que a Terra percorre, certo? Ao redor do Sol, certo? Essa trajetória. E aí eu vou deixar uma atividade para vocês, que é a nossa 9ª atividade de ciências. É a primeira questão. Qual é o nome do movimento que a Terra realiza em torno do Sol? A segunda questão. Qual é o movimento que a Terra realiza é responsável pela alternância entre dia e noite? 3. Quanto tempo a Terra leva para completar o movimento de rotação e de translação? 4. A trajetória do planeta Terra ao redor do Sol é chamado de, você irá completar aí da Terra, certo? 5. O movimento do Sol e outros astros celestes no horizonte é um movimento próprio ou é um movimento aparente? Por quê? A 6ª questão. Por que em um mesmo lugar a sombra de um objeto modifica-se continuamente ao longo do dia? Essa questão vocês podem observar na página 130 do livro de vocês. Se vocês observarem ao longo de um dia, a sombra, tá certo? De um determinado objeto, vocês podem pegar como referência uma árvore. Essa sombra, ela não vai ficar no mesmo lugar durante o dia todo. Ou seja, ela vai mudar de lugar conforme, tá certo? A Terra vai se movimentando, essa sombra, tá certo? Vai mudando de lugar. Por quê? Porque a sombra, ela fica sempre no sentido contrário do Sol. A 7ª questão. O que é um ano bissexto? O ano atual, ou seja, 2020, ele é bissexto. A 8ª questão. Faça uma representação esquemática da Terra no seu movimento de rotação. Desenhe e pinte o planeta Terra sendo iluminado pelo Sol, de forma a representar o dia e a noite, tá certo? É basicamente essa representação que eu fiz aqui para vocês, tá certo? O planeta Terra sendo iluminado pelo Sol. E aí essa parte vai ficar clara, que representa o dia, e essa parte vai ficar escura, que vai representar a noite, ou seja, o movimento de rotação da Terra. Lembrando que eu gostaria que vocês desenhassem, fizessem essa representação desenhando e pintando, sem precisar imprimir, tá certo? Ou colar imagens. Essa foi a nossa aula de hoje e bons estudos, Deus abençoe.